E aí, meu querido estudante, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de LaTeX com Overleaf. E na aula de hoje vamos falar sobre bibliografia. Então vamos lá para o nosso ambiente de trabalho. Partiu Overleaf. Então, pessoal, aqui no nosso ambiente de trabalho, a gente vai trabalhar com bibliografia. Para que a gente consiga trabalhar isso e que já vem na maioria dos templates que a gente utiliza, sempre já vem essa biblioteca instalada, esse pack. Então, é a partir dele que a gente consegue fazer as citações nos textos. Então, é muito importante que ele esteja aqui no início e seja importado. Esse é um curso voltado muito para a utilização de templates. Então, quem vai dizer como vai ser a sua referência, quem vai formatar ela, tanto a apresentação no texto como a descrição no final, na seção de referências, vai ser o seu template. Então, a gente tem duas maneiras principais de inserir a bibliografia aqui no LaTeX. Uma que é mais trabalhosa, mas você tem uma liberdade maior de aparecer referências até mesmo que você não cita, que é até desvantagem, né? E é mais trabalhosa em si. E outra que é um outro arquivo que a gente vai criar, que ele vai auxiliar a gente, e a bibliografia só vai aparecer quando ela é citada. Então, partindo para o primeiro método, que não é tão usual, mas vai ser apresentado, aqui no nosso arquivo, já está até comentado, a gente tem essa seção aqui. Então, a gente tem a seção begin, iniciada com begin, né? E a gente tem esse comando. A partir desse comando, a gente consegue inserir a bibliografia da maneira que a gente está acostumado, vamos dizer assim. Aonde a gente vai ter a referência do jeito que a maioria dos sites ensina ou traz, que é por extenso, né? Então, deixa eu tirar o comentário dessas duas partes. Esse exemplo aqui, ele já veio, se eu não me engano, no meu template. Então, tá aqui. Eu tenho duas referências. Então, assim como vocês viram lá em listas, que a gente tem o item, a gente tem um bib-item, né? Então, para dizer que isso daqui é uma bibliografia. Na frente, a gente vai ter essas chaves com uma letra e um número, né? Que é B1, significa bibliografia 1. Aqui a gente vai ter o B2, que é a bibliografia 2. Bibliografia está totalmente por extenso aqui, certo? Como é que eu faço para citar ela no meu texto? Então, a gente vai na seção bibliografia. Eu já deixei um lorem Y pronto. É o nosso texto de apoio. Eu vou tirar o comentário dele e vamos compilar aqui para ver como é que fica. Então, se eu quero fazer uma citação, eu vou inserir um comando semelhante àquele que a gente utiliza para referenciar imagens, referenciar seção, referenciar equações. Lá a gente utilizava o /ref. Aqui a gente vai utilizar um outro chamado /cit. Cit de citação, então /cit. O Overleaf me ajuda muito, me dando um autocomplete. Tenho aqui e ele já vai trazer algumas. Aqui ele não vai trazer, mas no próximo método que a gente for ver, ele já vai trazer automaticamente quais são as referências que eu tenho no meu arquivo. Lá a gente tinha dois, o B1 e o B2. Se eu quiser citar o B1, eu tiro aqui o B1. Então, compilando. Vamos ver ele aparecer aqui. E está aqui a formatação da bibliografia. Como o seu template disser que tem que ser referenciado. Então, não adianta a gente tentar mudar muito isso. E aqui embaixo já apareceu a seção bibliografia. Mas vocês podem ver que eu citei apenas um e apareceu dois. E a citação aqui, ela vai aparecer de acordo com a ordem aqui. Então, a gente não tem aquela automação da referência aparecer de acordo com a ordem. Então, se eu quiser citar o 2, então, tá aqui abaixo. Mais uma vez o comando, /cit p2. A gente vai ter a referência 2 citada. Então, apareceu aqui, tudo ok, sem nenhum problema. Então, pessoal, esse é o primeiro método, é o menos usual e é o que eu menos indico também. E o próximo método, ele é bem melhor. Então, vamos lá. Então, pessoal, nesse segundo método, a gente vai ter que criar um arquivo na raiz do nosso template, né, do nosso documento. Então, vou criar aqui, ó, só vir em novo arquivo. E ele vai ter, pode ser qualquer nome, vou chamar aqui de bibliografia. E o que vai importar
é a sua extensão. Então, é muito importante que seja do tipo bib. Então, ele vai ser, no meu caso, bibliografia.bib. Criando esse arquivo, a gente criou aqui dentro da seção, vou só puxar ele para fora. Então, tá aqui. Na raiz do nosso, na raiz ainda não, vamos botar dentro da nossa pasta para ficar tudo ok. Aqui é a nossa pasta do relatório e aqui a gente tem ele criado. Percebe que ele já ficou com um íconezinho diferente. Se eu clicar nele aqui, não vai aparecer nada. Então, pessoal, para que serve esse arquivo? Esse arquivo serve para a gente organizar as nossas citações. Então, aqui eu posso ter quantas citações eu quiser. Só que a citação ela vai ter um corpo diferente. Como assim? Ela não vai ser mais daquela maneira que a gente aprende nas matérias de metodologia. Então, vai ser um pouquinho diferente. O LaTeX ele tem uma maneira própria de lidar com referência bibliográfica. Então, vou puxar aqui um exemplo para a gente ver. Então, eu vou inserir aqui uma referência, né? Como é no LaTeX, que vai ser bem diferente. Então, tá aqui. Como é que eu faço uma citação? Como é que eu tenho como é que eu preparo o meu arquivo para ele ser citado? Primeiro, eu vou ter um arroba e eu vou ter a classe do meu documento que vai ser citado. Então, nesse caso, é um artigo, certo? Eu estou dizendo para o LaTeX que esse documento que eu estou trabalhando é um artigo. Aí começa abrindo chaves e eu fecho logo aqui embaixo. E eu tenho alguns campos que devem ser preenchidos. Quem vai dizer como deve ser preenchido, quais são os campos obrigatórios e opcionais, é o template que você está trabalhando. Então, é sempre importante que você tenha em mãos guia do autor para o seu template. Em seguida, eu tenho um apelido para minha referência, para o meu artigo que vai ser citado. Então, aí começam os campos. Então, vírgula, né? Aí, o primeiro campo, eu tenho um abstract do meu arquivo, eu vou ter o autor, eu vou ter o DOI, eu vou ter uma série de informações. Nem sempre todas são necessárias. Você pode olhar aqui, ó, que ele tá o nome abstract, aí igual, aí entre chaves eu tenho o meu abstract, vírgula, aí autor, vírgula. Então eu vou ter essa separação por vírgula e o conteúdo dentro de chaves, está referenciando o conteúdo, vai estar aqui na frente separado pelo igual. Aí você pode estar perguntando, certo, mas como é que eu sei quais são os campos que eu consigo colocar um livro, um artigo, uma revista para referenciar e quais são os campos que eu tenho que completar? Então, como eu disse, você tem que estar de olho no template que você está trabalhando, mas a gente vai ter umas aqui que eu já trouxe para a gente. Então, nessa tabela, nessa primeira tabela que eu vou comentar, eu vou aqui executar para a gente ver, certo? Ela apareceu aqui do lado, está aqui. Os tipos de entrada. Então, eu posso referenciar um artigo, livro, um site, quando é online, uma música. Então, eu tenho todas essas entradas para ser referenciadas. Bem, e quais são as chaves? Quais são os campos suportados por cada uma dessas entradas que a gente consegue inserir? Que seria aquela parte que vem antes do igual, né? Vou deixar mais uma tabela aqui para a gente visualizar. Deixa eu descomentar ela aqui. Compilando aqui, a gente vai ter a tabela. Então, a próxima tabela é essa, dos campos suportados. Então, tem aqui o abstract, o DOI, por exemplo, o volume, o tipo, o ano, a URL. Então, a gente tem uma série de campos suportados para cada um desses tipos de entrada. Então, aqui eu preciso decorar todos? Não. A gente vai ver que tem maneiras de trabalhar no LaTeX que facilitam muito a gente referenciar. Muitas ferramentas legais. Essa aula ela vai ser, a gente vai ver aqui, mas vai ser mais focada em dicas para que a gente cite de maneira mais fácil. Então a gente não precisa estar fazendo isso daqui manualmente, né? Verificando cada um desses daqui. Pois bem, voltando lá no meu arquivo bib, tá aqui ele bonitinho. Então eu já tenho o apelido da minha referência. Então eu vou vir aqui no meu arquivo,
Tá aqui o meu lorem y, né? Então, vou vir para cima. Vou tirar esses dois /sit. Então, tirando um, tirando outro. E se eu quiser citar, é o mesmo comando. Então, /sit. Então, espaço aqui. /sit. Beleza? E olha só a magia do LaTeX. Ele já me trouxe a referência que eu estou citando lá. Então, se eu quiser citar ela aqui, eu coloco entre parênteses o nome, o apelido, né, que eu dei para minha referência. E se eu compilar aqui novamente, é para esse 2 sumir e aparecer uma interrogação. Aí você pode estar se perguntando, poxa, ele ensinou errado? Não, é que falta mais uma coisa para a gente fazer. Lá na parte principal do nosso texto, eu não tenho mais essa parte do begin bibliografia. Então, eu posso eliminar isso daqui tudo. Então, a gente vai ter que inserir dois novos comandos. Quais são eles? A gente vai dizer aonde está a estilização da nossa bibliografia, ou seja, o formato dela. E a outra, a gente vai dizer aonde está o meu arquivo que contém as bibliografias. Então, o primeiro comando vai ser bibliografia style. Onde contém esse arquivo? Vai ser esse bem daqui, .cls, que é onde contém a estilização de toda a minha documentação, de todo o meu template. Então, eu vou inserir aqui i3e, né? E o segundo comando que a gente vai inserir vai ser o comando que vai dizer aonde está meu arquivo de bibliografia. Então, /begin, begin não, bibliografia, tá bem aqui, vamos aqui, pronto. Aí eu vou inserir o nome do meu arquivo, que vai ser bibliografia. Se eu compilar aqui, é para mudar dessa interrogação para minha primeira referência, texto. Então, tá aqui, ok. Fazendo um pouco mais para cá, tá aqui a minha primeira citação. Aí você pode estar se perguntando, então qual a vantagem? Então, primeiro eu citei de acordo com o nome que eu dei. Então, é que nem as imagens, fica mais fácil para eu referenciar. E a ordem que vai aparecendo aqui não importa, ou seja, você deu um nome aqui, mas vai ser de acordo com a citação no seu texto. E aqui embaixo eu tenho a minha referência. Você pode estar se perguntando, beleza, e como é que eu posso facilitar esse meu trabalho aqui de citação dentro do meu arquivo .bib? Então, a gente vai trabalhar com algumas dicas, mas a primeira dela, para você que já está trabalhando com arquivos científicos, documentos internacionais, documentos científicos internacionais, acredito que você já conheça o periódico CAPES. Então você entra nele e ele te dá acesso a uma gama muito grande de artigos, de revistas internacionais, nacionais, que você pagaria caso você não fosse um estudante de uma escola pública ou universidade. E aqui você consegue estar pesquisando um artigo ou um livro de acordo com os temas, de acordo com o autor. Então, por exemplo, um tema que eu gosto muito, redes neurais. Então, vamos dar uma pesquisada aqui em algum artigo. Eu acredito que quem esteja produzindo algum artigo tenha se deparado com esse site. Então, vindo aqui, eu já tenho uma série de artigos e clicando neles, eu vou ter acesso a uma outra janelinha. Nessa outra janelinha, ele me traz uma referência .bibtex. Então, se eu clicar nela, vai abrir uma nova janelinha. E se eu clicar em download, ele vai baixar aqui para mim. Eu vou pedir para ele salvar lá nos meus. Para ele salvar. Salvando aqui, se eu pedir para abrir, tá aqui a minha referência de acordo com o LaTeX. Então, basta eu copiar aqui do meu bloco de notas e colar aqui meu arquivo .bib, que eu já vou ter a minha referência citada. Então, a gente pode surgir esses errinhos que a gente tem de corrigir. O porcento aqui, ele é para comentários, então colocando contra barra já fica tudo certinho. Então,
uma das principais vantagens do LaTeX com referências à bibliografia é a seguinte. Perceba que eu citei apenas um, mas eu inseri uma nova bibliografia aqui. Se eu compilar, essa bibliografia vai aparecer aqui embaixo? Não. Por quê? Mesmo eu tendo ela no meu arquivo .bib, eu não vou ter ela citada no meu texto. Então, não tem por que ela aparecer. Agora, se eu for, é só pegar o nome que ele deu, vamos substituir aqui, pode ser qualquer nome. Então, uma interessante é colocar o nome do autor. Então, ele trouxe o autor. Ele não trouxe o autor, mas eu vou citar aqui como exemplo. Então, eu tenho agora o apelido para minha referência de exemplo 1. Então, meu arquivo. E agora eu vou citar antes da minha última referência que eu tinha posto. Então, /cite, exemplo 1. Ele já traz para mim, quando eu começo a escrever. Então, agora, se eu compilar novamente, perceba que antes, aonde era 1, virou o 2, e aqui surgiu uma nova referência. Então, estou escrevendo meu texto, eu vou citando, eu não tenho que ter essa preocupação com a ordem das minhas citações. Sempre vai estar na ordem correta com que aparece. E eu posso ter quantas referências eu quiser aqui no meu arquivo .bib, que só vai aparecer no meu arquivo final as que eu citar. Então, voltando aqui no da CAPES, vamos pegar mais um, só para a gente visualizar melhor. Então, venho aqui. Gostei de deixar desse artigo para o meu trabalho. Vou pegar a referência dele, peço para baixar a citação, peço para abrir. Ele abriu aqui. Eu só venho, ó, copio e colo para o overleaf. Então, eu vou inserir mais uma bibliografia. Baixo. Tá aqui, mais uma. Ele deu um nome aqui, eu vou dar exemplo 2. Que o nome é exemplo 2. Tá aqui, eu posso citar aqui no final, /cite. Ele já traz para mim as citações que eu tenho. Então, citando, eu vou aparecer mais uma aqui. Ok, já apareceu. E aqui eu tenho as minhas 3 citações. Então, essa é a grande vantagem do LaTeX. Como dica, muitas vezes a gente não consegue achar o arquivo aqui no CAPES, que ele já facilita e tudo. Então, como dica, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo, é para você baixar um programinha chamado Mendeley, que ele já ajuda muito em citações. Então, vou abrir ele aqui, eu já tenho uma conta criada, já mexo com ele há algum tempinho. E aqui tem uns artigos que eu já li, que eu já citei em certo trabalho. Então, qual a vantagem dele? Então, como é que ele funciona? Basta eu pegar um artigo, arrastar aqui na minha área trabalho, ele vai aparecer aqui, vai estar disponível, por exemplo, se eu quiser abrir, se eu quiser visualizar o arquivo, ele vai aparecer aqui. Então, ele também serve como leitor de PDF. Tá aqui o meu artigo que eu quero citar. E quando eu quiser citar ele, eu clico com o botão direito e já aparece para mim copiar a referência de acordo com o LaTeX. Então, levando para o meu overleaf lá na minha parte de bibliografia, eu tenho aqui, eu posso fazer mais uma citação. Então, tá aqui meu arquivo, lembrando sempre de corrigir os porcentos. Já traz todo de maneira automática. Já tem o autor, já tenho o tipo que ele é, a revista, o ano, o volume. E eu já tenho até um nome sugerido por ele. Então, se eu quiser citar no meio do meu texto, mais uma vez, vou citar bem aqui no final, /cite, já traz para mim, Barbosa. Então, citando, aparecer aqui no final, a minha citação, ok. E a minha quarta citação, ela veio para cá, ficou um pouco quebrado por conta das minhas tabelas,
mas está aqui do jeitinho que o template manda que seja. Então, o template que eu estou utilizando, ele quer uma formatação dessa maneira. Sobrenome, nome dos autores, o título, volume, página, e já veio tudo automático. Então, eu não precisei decorar toda essa tabela e preencher manualmente. Então, existem essas ferramentas no LaTeX. Então, tá na descrição o link do Mendeley para você se cadastrar e baixar. E eu acho que isso é tudo, pessoal. A gente se vê na próxima. Espero que vocês tenham curtido. Até mais. Tchau, tchau.